Agora a gente vai pegar essas habilidades em comuns e trabalhar um pouquinho mais ela. Vamos supor não. Qual é a diferença? Tanto numa situação formal de apresentação em público, como uma situação corriqueira do dia a dia, a gente tem que estruturar o nosso pensamento de forma lógica antes de falar. Só que uma apresentação em público, seja uma live, a não ser quando seja uma live de perguntas e respostas e tudo mais, mas você quer informar, entreter ou convencer outras pessoas, ou seja, numa palestra com os mesmos objetivos ou com um desses objetivos, na apresentação de um trabalho, de um projeto, a preparação da sua apresentação precisa ser mais estruturada, mais elaborada. Porque a gente sabe que a gente tem um limite de tempo para falar, que é necessário para fazer aquela abordagem. A gente já tem que pensar, porque muitas vezes não é possível você ficar abrindo para perguntas e respostas a todo instante, senão quebra o seu raciocínio, quebra o raciocínio das outras pessoas. Então você já tem que pensar em algumas eventuais objeções do público e durante a apresentação já ir levantando essas objeções e derrubando cada uma delas. Ter em mente qual é a linha de raciocínio de você corroborar os argumentos, corroborar a ideia que você está colocando aqui de forma estruturada e escalonada para no final fechar com uma conclusão. Então a apresentação em público ela exige uma preparação e uma estruturação mais bem elaborada. Essa é a primeira diferença. A segunda diferença é que é a linguagem. Da mesma maneira lá que a gente tem que se adaptar ao público, aqui, ainda quando a gente também tem que ter em mente essa adaptação ao público, mas o público espera do comunicador, do orador, uma linguagem mais formal. Com algumas exceções em que você já construiu um personagem de orador, então as pessoas já esperam por aquela linguagem bem informal, às vezes até chula, como por exemplo no stand-up, que se usa de muitos palavrões às vezes, mas em regra, numa apresentação comum, tradicional, tanto no ambiente virtual quanto presencial, espera do orador uma linguagem mais elaborada, formal. Você pode perder credibilidade, às vezes, usando ali certos termos, certas gírias, por exemplo. E quando você não atende essa expectativa de uma linguagem em conformidade com a credibilidade que você quer passar, você perde credibilidade. Daí a importância, então, de você, na apresentação em público, como uma diferença, estar atento à linguagem, usar uma linguagem mais formal. E a terceira diferença seria o método de elocução, ou seja, a forma como você fala. Na apresentação, numa conversa informal, você não se preocupa tanto assim com as pausas e tudo mais. Agora, numa apresentação em público, você evita aquelas situações em que manter a mesma tonalidade, o mesmo ritmo. Então, o que se exige para você convencer ou entregar a sua mensagem da melhor forma? Que o orador tenha a capacidade de alternar o tom de voz em certos momentos para dar ênfase, elevar um pouquinho o seu tom, falar um pouco mais rápido, às vezes falar um pouco mais devagar para chamar a atenção do ouvinte e prender a atenção do ouvinte. Dar pausas para que o ouvinte possa refletir sobre algo que ele acabou de dizer e não sair colocando uma palavra em cima da outra, entende? Tudo isso são formas de elocução. E evitar, é lógico, jargões, aquelas pausas que você fica pensando, mas não consegue ficar em silêncio, como por exemplo, percebeu? E aí você acaba causando um ruído. Isso passa uma certa insegurança. Então, o método de elocução é uma terceira diferença que é fundamental para diferenciar uma conversa comum de uma apresentação em público.